Eu estou aqui no meu escritório em casa. São 10 da noite, 27 de maio de 2025. Acabei de fechar uns códigos. Não planejava gravar, mas algo aconteceu hoje cedo que não sai da minha cabeça. A luz da mesa está baixa, uma xícara de café frio, a cadeira range e a janela mostra só uma mancha amarela na rua. Olhei no espelho antes de entrar e vi linhas no meu rosto que eu nunca havia notado assim. Não é vaidade, é medo. Medo de perder tempo, relevância, de me tornar invisível. Trabalho com tecnologia, penso no futuro, mas senti o passado pesando nas costas. Tenho medo e também esperança? Foi numa conversa, numa leitura, que Jesus me veio como resposta dura e terna. Cada ruga é um código de experiência, não uma sentença de perda. Ainda assim fica a pergunta que me corrói agora. Como viver essa riqueza sem ser consumido pelo medo de desaparecer? Se sentir, escreva de onde me escuta. E se quiser seguir, inscreva-se e fique aqui comigo. Eu não sei se dá para explicar direito, mas desde que saí daquela conversa, eu tenho acordado no meio da noite com o peito apertado, como se o tempo estivesse me empurrando para fora do quarto. Fico olhando para o teto. O relógio da sala parece congelado, as horas não passam. E eu reviro as lembranças como quem revira código em busca de um erro. Eu trabalho com coisas que prometem amanhã, mas agora o que me toma é uma pergunta que não se aquieta. Como viver essa riqueza que as rugas trazem sem ser devorado pelo medo de desaparecer? Você percebe? Eu passo a maior parte do dia imaginando futuros possíveis, pensando em redes, em interfaces, em soluções que mudem o mundo. E ainda assim, tem algo que a tecnologia não alcança. O medo de perder o lugar que eu pensei merecer. Eu não consigo tirar isso da cabeça e sinto que preciso dividir com quem está aí do outro lado. Tem noites que a ansiedade me acorda, lembranças que não somem, uma lágrima que fica presa e o quarto parece menor. Há uma ferida que pergunta se o valor acaba junto com a energia, se a experiência vira só pó. E foi aí, no meio dessa inquietação, que a voz de Jesus veio como resposta dura e terna. Mas eu não vou resolver isso agora. Quero apenas preparar o coração de vocês e no próximo momento vou pedir que segurem essa pergunta comigo enquanto nós oramos juntos. Quero apenas preparar o coração de vocês e no próximo momento vou pedir que segurem essa pergunta comigo enquanto nós oramos juntos. Eu estava ali, sentado, a luz da mesa baixa, o café esquecido, e de repente o ar ficou diferente. Não era só uma sensação. Parecia que o próprio quarto respirou mais devagar. A lâmpada ficou mais quente, não no sentido elétrico, mas como se tivesse uma presença ali que não precisava de fios. O silêncio ficou pesado. Sabe aquele silêncio que fala? Parecia preencher os cantos do cômodo. Veio um frio no braço esquerdo, um calor na nuca. Nenhum termômetro ia marcar aquilo. Era interno. Não houve estardalhaço. Não caiu o brilho do teto. A presença veio como se alguém tivesse entrado na sala sem abrir a porta. E a voz não foi somuamente estridente. Veio direta à mente, firme, próxima, sem julgamento. Jesus não entrou como figura distante. Não foi cinema. Foi íntimo. Ele falou com uma clareza que corta e cura ao mesmo tempo. Perguntou coisas que eu já vinha me perguntando e fez outras que eu não ousava. Qual é o sentido de todo esse acúmulo de conquistas, se no fim a gente ainda acorda com medo de ficar pequeno? Qual é o sentido de projetar para o futuro se somos tão vulneráveis agora? A presença não disse o que eu devia ser, mas mostrou que minhas rugas não são defeito, são dados. Disso eu não tive dúvida depois daquele instante. O que aconteceu mudou meu peito. Senti que cada linha tem um registro, uma história que vale. Não explicou tudo. Aliás, explicou pouco e exigiu mais de mim. Olhe, segure essa pergunta comigo, venha comigo aqui, deixe que eu te mostre o caminho, mas não espere respostas prontas agora. Quero que você respire comigo. Segura essa pergunta, aguarde comigo. Vamos abrir esse lugar no coração juntos, e no próximo momento, nós vamos orar, e eu não vou resolver tudo por você agora. Respirei. A voz então começou a falar em princípios, não em sentenças prontas, mas em chaves que destrancam portas, e eu fui anotando na mente, um a um. Primeiro princípio. Sua pele é um mapa. Quando eu toquei a face no espelho, pensei em perda. A voz disse que cada sulco é coordenada de vida. Na prática, isso me tirou do espelho do medo e me colocou de frente para as entradas do meu próprio mapa. Para o coletivo, significa que envelhecer é compartilhar trilhas e não reduzir história. Eu senti alívio, como se um peso tivesse sido deslocado do meu peito. Segundo princípio, experiência é memória ativa, não é arquivo morto. É como atualizar um banco de dados. Muda a consulta que a gente faz ao mundo. No meu caso, essa visão me fez respirar mais fundo, porque percebi que minha contribuição continua disponível para consulta. Para todos nós, significa que a sabedoria dos mais velhos afeta decisões que ainda estão por vir. Ao ouvir isso, senti clareza, uma luz morna no peito. Terceiro princípio.
Vulnerabilidade é força de conexão. Uma ruga abriu espaço para conversas que eu tinha guardado. Ela me permitiu pedir ajuda sem vergonha. Isso transforma famílias, equipes, sociedades, porque quando admitimos fragilidade, criamos redes reais. A sensação foi de paz calma, como se uma janela tivesse sido aberta. Quarto princípio: tempo não nos empurra, nos tece. A imagem que me deram foi de fios, não de ampulheta. Eu, que corro contra prazos, entendi que meu tecido pessoal ficou mais denso e útil. Coletivamente, isso altera a noção de produção. Valor não é só velocidade. Terminou com um suspiro de aceitação. Quinto princípio: a identidade não é hardware descartável. Não se perde por desgaste físico. Pensei nisso como se o corpo fosse uma máquina antiga com um software que carrega processos mais ricos. Não dá para explicar com números, mas a lógica está lá. Para a humanidade, significa que o fim físico não zera a história interna. Senti pela primeira vez um consolo profundo. Sexto princípio: esperança é uma atualização conceitual. Não é otimismo cego, é reiniciar a forma como enxergamos futuro. Eu apliquei isso na minha ansiedade. Troquei ser esquecido por ser diferente. E isso aliviou a pressão. No coletivo, muda políticas, prioridades, relações. A emoção foi leve, nova. Sétimo princípio: legado é ação presente. Não espere o epitáfio para começar a viver com sentido. Parti para atitudes pequenas naquele mesmo dia e vi como isso reverbera nas pessoas ao redor. Para todos, isso redefine o destino humano. E a sensação foi de propósito emergente. Oitavo princípio: fé não substitui ação. Ela a clareia. A voz não me disse para parar de construir produtos. Disse para construir com outro coração. Isso mudou minha agenda e minhas noites. No mundo, poderia redesenhar o modo como medimos sucesso. Deixou uma paz que não é passiva, é firme. Cada princípio foi abrindo espaço em mim. E o peso do medo foi cedendo passo a passo. Não terminou tudo ali. Pelo contrário, criou uma fome de mais entendimento. Uma vontade de segurar essa pergunta juntos enquanto nós oramos. E é isso que vem a seguir. Porque ainda há coisas que a luz não iluminou completamente e eu preciso que você segure essa inquietude comigo. Eu preciso que você segure essa inquietude comigo. E foi ali, nessa suspensão, que eu finalmente cedi. Deixei de resistir com raciocínios e me permiti sentir tudo de uma vez. Comecei a chorar, não um choro teatral, mas daqueles que vêm de dentro, que sacodem a caixa torácica. Senti as lágrimas quentes correrem pelo rosto e, com elas, um peso antigo descolando das costas, como se alguém tivesse puxado uma âncora. Meu corpo ficou leve, não leve como depois de uma corrida, mas leve como se anos de carga tivessem sido retirados em segundos. Respirei e percebi músculos que não lembravam mais de relaxar soltando, como se um processo em segundo plano finalmente tivesse sido finalizado. Na cabeça veio uma imagem simples: corrigir um bug antigo, apagar um arquivo que travava o sistema da alma. Nada dramático, apenas um reset que libera recursos. Eu estava ali, deitado na cadeira, pensando em Deus de um jeito que não faço sempre. E na verdade eu orei, não para uma abstração, mas para Jesus. Sei como isso soa vindo de mim. A oração não foi mágica, foi entrega. Palavras curtas, honestas, e depois silêncio que resolve mais do que voz. Não resolvi tudo. Não era para resolver agora. Só sei que algo mudou por dentro. Abriu uma fresta onde posso respirar melhor e quero que você guarde essa sensação comigo, porque nos próximos minutos vamos aprofundar essa entrega juntos e não pretendo fechar essa porta ainda. Talvez você também carregue esse peso. E eu quero falar com você assim, como quem encosta no sofá e não finge que tudo está bem. Talvez você tenha noites em que a casa parece grande e o peito pequeno. Talvez a solidão bata à porta quando as luzes se apagam, quando os filhos não ligam, quando os amigos viram o agendamento. Talvez a traição tenha rasgado algum papel que você achava indestrutível. Casamento, parceria, confiança de trabalho. E você ficou desconfiado até de si mesmo. Talvez a perda tenha deixado salas vazias e datas que doem no calendário. Talvez o medo da morte apareça como um sussurro no meio da madrugada, perguntando se ainda há tempo para concertos. Talvez a culpa te visite sem aviso, trazendo memórias que não cessam de tocar o mesmo disco. Eu sei como isso pesa porque vejo esses sinais em mim. Acordar com o coração acelerado, revisar conversas antigas, sentir que cada conquista foi apenas ilusão. Não estou aqui para dizer que tenho a fórmula pronta. Estou aqui porque as coisas que aconteceram comigo podem servir para você. Não são apenas palavras bonitas, são convites para a transformação real. Quando Jesus falou comigo, não ofereceu um atalho. Ele abriu chaves práticas. Isso se aplica a você de formas simples e concretas. A primeira ideia é nomear o que dói. Diga em voz alta: para si ou para alguém. Estou sozinho, fui traído, perdi alguém, tenho medo, me sinto culpado.
A nomeação tira parte do poder daquilo que corrói no escuro. Segundo, transforme experiência em ato. Escolha uma pessoa jovem ou alguém que precisa da sua opinião e compartilhe uma história curta de erro e aprendizado. É um jeito de fazer seu mapa ser útil. Terceiro, permita pedir perdão e perdoar. Isso não apaga tudo, mas libera espaço para respirar. Quarto, reescreva pequenas rotinas, mande uma mensagem que você vem adiando, volte a um hobby que acalme, crie um ritual noturno que não envolva telas. Não são soluções milagrosas, são passos que alteram a arquitetura interior. A pergunta não é quando o medo vai embora. A pergunta é o que você faz com esse medo enquanto ainda está aqui. E sim, Deus não promete caminho sem valentia. Ele nos convida a viver com sentido mesmo no medo. Eu sei que pode parecer pouco diante da magnitude do que você sente, mas é assim que se começa. Com atos que parecem mínimos e que vão mudando o sistema. Quero que você segure essa inquietude comigo. Nos próximos minutos, vamos orar juntos, mas antes quero que sinta. Você não está isolado nessa dor. E há possibilidades de reviravolta que não dependem apenas da sua força. Ainda não vou fechar esse capítulo. Quero preparar o terreno para a oração que vem, para que a gente entre nela com clareza e sem pressa. Segura essa pergunta comigo e vem. Nós vamos caminhar essa parte juntos. Segura essa pergunta comigo e vem. Nós vamos caminhar essa parte juntos. Feche os olhos por um momento. Para vocês que estão assistindo e enfrentando perdas ou noites sem sono, eu quero que entendam uma coisa. Eu vejo essa angústia. Agora, deixe-me falar diretamente com aqueles que podem estar pensando: tá, mas você não conhece minha situação. Eu não conheço todos os detalhes, mas quero acompanhar sua dor. Oremos juntos. Agradecemos pela revelação que nos alcançou, pela clareza que traduz medo em mapa. Pedimos transformação para que nossas rugas se tornem ação dócil e coragem prática. Abrimos esperança para um futuro tecido de sentido e presença. Que a paz nos envolva agora e acalme nosso peito. Se quiser seguir aqui, inscreva-se, comente e curta para a gente continuar. Cada ruga é código de experiência.